Fala galera, tudo bem? Chegando aqui para você mais uma aula de História. Eu sou Alisson Bento e estarei com vocês aqui falando um pouco sobre povos da Mesopotâmia. Você que estuda o primeiro ano, você está precisando compreender melhor, então se liga comigo aqui nessas informações importantíssimas sobre tudo o que esses povos desenvolveram, o que eles fizeram e as principais características deles. Certo? Primeira coisa. Significado da palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Terra entre rios. A Mesopotâmia ficava localizada naquela região ali onde fica Israel, onde fica o Iraque, né, toda aquela região ali. E entre ela, aliás, ao lado daquela região, margeavam dois rios. Rio Tigre, Rio Eufrates. Portanto, era um povoado a qual tinha dois rios que ficavam ao seu lado. Esses rios eram importantes para que o povo pudesse sobreviver, desenvolver sua cultura, sua agricultura, sua criação de animais. Era desses rios que eles pegavam a água e levavam para fazer a sua plantação e a sua sobrevivência. Haja vista que aquela região era uma região árida, uma região quente. Portanto, o rio era extremamente importante para a vida daquelas pessoas. É na Mesopotâmia também que é considerado o berço das civilizações, ou seja, onde nascem os primeiros povos com uma organização social, como a construção das cidades, como um conjunto de leis, como costumes, como culturas, certo? Nós vamos falar hoje sobre os principais povos que habitaram a região da Mesopotâmia, os sumérios, os amoritas, que também são conhecidos como os babilônios, e os assírios. Antes, porém, vamos falar um pouquinho das características desse povo. Por exemplo, na agricultura. Os povos que habitaram a Mesopotâmia, um povo após o outro, um vinha dominava o outro, eles tinham essa característica na agricultura. Eles cultivavam cevada, trigo, linho, legumes, entre outros tipos de plantas e plantações para poder sobreviverem. Eles também criavam porcos, cabras, bois, ovelhas, ou seja, era uma característica desse povo a criação de animais e a plantação. Isso vai sendo desenvolvido ao longo dos tempos, onde cada povo vai tomando conta daquela região e dominando o outro povo e assim sucessivamente. Outra característica dos povos da Mesopotâmia é com relação à religião. Eram povos politeístas. O que é isso, politeístas, professor? Poli significa vários ou mais de um. Teístas, deuses. Portanto, eram povos que adoravam a vários deuses. Mono é um, poli mais de um. Portanto, eram povos que adoravam a vários deuses. Deuses como a água, o sol, a lua, estrelas, a chuva. Enfim, muita coisa era considerada como Deus para os povos que habitavam a Mesopotâmia. Com relação ao poder governamental naquela região, os reis que habitavam de cada povo eram quem dominavam, portanto centralizavam todo o poder em suas mãos. Então, principais povos que habitaram a região da Mesopotâmia está aqui. Primeiro nós temos os sumérios, povos que criaram as primeiras cidades, primeira organização social. Eles também criaram um sistema de escrita chamado escrita cuneiforme. Cuneiforme vem de cunha, era uma espécie de cunha formada por uma pedra, a qual eles desenhavam códigos num sistema de barro. E aí organizavam esse sistema de escrita chamado escrita cuneiforme, que depois vai ser desenvolvido e aperfeiçoado. Eles também criaram a roda, que utilizavam em veículos. A partir da roda eles conseguiram desenvolver, melhorar e facilitar as atividades que eles desenvolviam diariamente lá no seu local de trabalho. Eles criaram também os jardins suspensos, que são aqueles prédios grandes onde a gente vê muitas plantas penduradas, né? Eram chamados de jardins suspensos. Por quê? Jardins suspensos no alto. Então, era uma espécie de jardins nos primeiros, segundos, terceiros andares dos prédios, e aquelas árvores, aquelas folhas, aquelas flores caíam e pareciam jardins pendurados. Por isso, jardins suspensos. Eles gostavam de embelezar as suas casas, né? E também criaram um sistema de lei, que a gente conhece por Código de Hammurabi, né? Eu acabei pulando aqui, vou voltar para corrigir. Então nós estamos falando aqui dos povos babilônios. Vamos voltar aqui para os sumérios. Então,
falamos da roda e vamos falar um pouquinho aqui da irrigação. Falei que eles gostavam muito da agricultura. É a partir da irrigação. Eles criam canais que desviam a água dos rios e levam para as suas plantações para poder irrigá-las, né? Outra característica dos povos sumérios foi a criação de zigurates, que eram grandes construções que serviam também para uma espécie de adoração aos deuses. Eram construções muito altas e serviam para adorar. Para eles, a ideia deles era que nesses templos eles se aproximavam mais dos seus deuses. Então você vai encontrar isso também no seu livro didático para ficar mais claro. Falando agora sobre os amoritas, que também eram conhecidos como babilônios, a gente pode ver que uma das principais criações deles foram o sistema de leis, que era os chamados Código de Hammurabi, chamado olho por olho, dente por dente. O que é isso? Se você matasse uma pessoa, você deveria ser morta. Se você cortasse um braço de uma pessoa, você deveria ter o seu braço cortado. Portanto, era uma espécie de justiça com as próprias mãos. Matou, deveria ser morto, ok? Se roubou, deveria ser preso e devolver o que roubou, ok? Falei também do jardim suspenso anteriormente, que é justamente a ideia do embelezamento dos prédios e das suas casas construídas, ok? Então essa era uma característica dos povos babilônios. Quando você vê aquelas plantações nas casas, nos primeiros andares, isso vem lá dos povos babilônios com os jardins suspensos, muitas árvores, muitas plantas nas suas casas, muitas folhas. Quando as pessoas fazem jardins em suas casas, isso remete também aos costumes dos povos babilônios. Por fim, povos assírios, povos que desenvolveram várias técnicas de guerra, como carruagens, como arco e flecha. Então é através dessas técnicas de guerra que eles conseguiram dominar outros povos, e os povos que vinham iam aperfeiçoando essas técnicas e também iam melhorando cada vez mais para dominar os seus povos. Então está aqui uma aula hoje sobre os povos da Mesopotâmia. Você vai ler no seu livro e vai complementar todas essas informações que eu acabei de falar para vocês na aula de hoje. Ótimo estudo, boa aprendizagem e até a próxima!